Zelensky, em um esforço para alcançar um impacto estratégico em Kursk, tomou a difícil decisão de reposicionar parte de suas forças. Contudo, isso resultou em uma fragilização das defesas na região de Donbas, deixando áreas fortificadas, que anteriormente eram altamente protegidas, completamente desguarnecidas. As trincheiras, que antes serviam como uma barreira crucial contra os avanços russos, agora estão abandonadas. Os soldados ucranianos foram transferidos para se juntarem à arriscada missão encabeçada pelo governo ucraniano em Kursk. Essa situação foi revelada durante uma visita de inspeção feita por uma deputada da Rada Suprema, que ficou extremamente preocupada com o grau de negligência em relação às defesas. O objetivo de Zelensky ao ordenar essa movimentação era claro. Ele esperava atrair a atenção das tropas russas para Kursk, diminuindo assim a pressão em Donbas e retardando a ofensiva russa na região. No entanto, essa estratégia, que parecia promissora no papel, parece ter se revertido de maneira drástica. As operações militares ucranianas na fronteira com Kursk, que deveriam marcar um avanço significativo para Kiev, rapidamente se transformaram em um revés. Em vez de capturar territórios estratégicos como Kurchatov, as tropas ucranianas acabaram enfrentando uma nova crise em Donbas. A situação na região militar do norte mudou de maneira inesperada e rápida, e agora Kiev se vê diante de um cenário ainda mais desafiador. Próximo à cidade de Novgorod, as trincheiras defensivas estão desertas, o que foi constatado pessoalmente pela deputada Mariana Bezuga durante sua visita às zonas de combate. Em suas palavras, embora as fortificações ainda estivessem de pé, não havia tropas para defendê-las e as posições foram completamente desocupadas. Na própria cidade de Novgorod, que já teve cerca de 200 mil habitantes em tempos de paz, quase não restam vestígios de forças militares ucranianas. A Terceira Brigada, que era uma das unidades mais conhecidas e bem equipadas, foi retirada da região. Bezuga expressou sua forte indignação, especialmente com o comando local, que anteriormente resistira à retirada das tropas. Contudo, elas foram, de fato, deslocadas para reforçar os combates em Kursk, enfraquecendo severamente a defesa de Donbas. A tentativa de Zelensky de reduzir o ímpeto da ofensiva russa em Donbas, desviando tropas para o fronte de Kursk, acabou se mostrando uma jogada arriscada e, ao que tudo indica, mal calculada. Em Kursk, as forças ucranianas encontram-se sob enorme pressão, enfrentando uma resistência inesperadamente forte. Enquanto isso, em Donbas, a ofensiva russa ganhou ainda mais força, com ataques se tornando cada vez mais intensos. Além disso, os principais aliados ocidentais de Kiev começam a mostrar sérias preocupações sobre a eficácia da operação ucraniana, que envolve diversas brigadas deslocadas para Kursk. Segundo os especialistas da Foreign Policy, sem a devida rotação das tropas, as forças armadas da Ucrânia enfrentarão dificuldades para manter suas linhas de defesa intactas, servir como reserva ou até mesmo conter o avanço das forças russas nas áreas mais vulneráveis. O desgaste causado por essa operação em Kursk vai muito além das expectativas iniciais, exacerbando as já complicadas condições das forças armadas ucranianas. Além disso, essa mudança de foco estratégico enfraquece ainda mais as frentes de batalha que já estavam sob enorme pressão. Especialistas militares ocidentais apontam que essa sobrecarga das forças ucranianas está deteriorando ainda mais a capacidade de resistência em Donbas, uma região crucial para o controle do conflito. A situação atual, descrita como catastrófica por analistas, indica que o exército russo está avançando a uma velocidade superior à registrada durante o verão de 2022, enquanto as forças ucranianas se preparam para proteger a região do Dnieper, uma das linhas defensivas mais importantes para Kiev. Este cenário crescente de incerteza e instabilidade está levantando sérias dúvidas sobre a capacidade de Kiev de manter suas posições nas múltiplas frentes de batalha. O fracasso em obter resultados concretos em Kursk, combinado com o agravamento das condições em Donbas, evidencia a fragilidade das defesas ucranianas e coloca em questão a capacidade de Zelensky e seus comandantes militares de gerenciar com sucesso essa complexa situação.
Sem uma estratégia clara de reposição de tropas e reorganização tática, o conflito parece pender cada vez mais a favor das forças russas. Conforme apontam os especialistas, a operação em questão tem causado um desgaste severo nas forças armadas da Ucrânia. Esse desgaste não apenas enfraquece áreas de combate já fragilizadas, como também impacta outros frontes de maneira negativa. A situação tem sido descrita como crítica, com o exército russo avançando em um ritmo muito mais rápido do que o observado no verão de 2022, enquanto os ucranianos estão focados em preparar as defesas ao longo do Dnieper. Essa análise foi corroborada por observadores internacionais, incluindo o jornalista alemão Julian Repke, que anteriormente havia elogiado as vitórias ucranianas, mas agora expressa preocupações com os recentes desenvolvimentos. Essa mudança de percepção reflete a crescente dificuldade enfrentada por Kiev em múltiplos frontes ao mesmo tempo. A maior parte da atenção está agora voltada para a região de Pokrovsk. Segundo informações do Ministério da Defesa, as forças russas estão se aproximando de uma posição estratégica das Forças Armadas da Ucrânia, protegida por 4 assentamentos. O exército russo, ao que tudo indica, está em uma posição favorável para atacar Sidob, o que lhes daria a chance de alinhar suas tropas próximas a uma antiga mina de resíduos, consolidando suas posições. Conflitos intensos estão sendo reportados nessa área, com fontes ucranianas no Telegram confirmando batalhas ferozes em torno dessa altura estratégica, que pode garantir o controle da cidade inteira. Além disso, há informações de que os russos já começaram a entrar no vilarejo. No entanto, a pressão russa não se limita a essa área. As forças avançam também em Nevelskoye e mais ao sul, na direção de Alexandropol. As tropas ucranianas se encontram em uma posição difícil, parcialmente cercadas. Essa área, desde 2014, tem sido usada como base para ataques contra Donetsk. Agora, pelo menos 4 brigadas ucranianas estão sob ameaça de cerco ao sul de Pokrovsk, de acordo com David Axe, um analista militar da Forbes. Essas unidades incluem brigadas mecanizadas da Guarda Nacional e a 68ª Brigada Jäger. Se as tropas ucranianas, com o apoio de blindados enviados por seus aliados, falharem em deter o avanço russo próximo a Ukrainska, há uma forte possibilidade de um cerco total na região. A cidade de Pokrovsk, vital para a defesa ucraniana na província de Donetsk, encontra-se a menos de 10 quilômetros das forças russas. Caso a cidade seja capturada, as consequências seriam severas, pois ela é um ponto de entrada estratégico para Dnipropetrovsk. Isso também comprometeria a rota de abastecimento militar que liga Pokrovsk a Constantinopla, agravando ainda mais a situação das defesas ucranianas. Com o bloqueio dessa rota, os russos teriam a chance de expandir sua ofensiva para o norte, colocando em risco as posições ucranianas em Slaviansk e Kramatorsk. Em meio a isso, Kiev já começou a preparar a população para a possível perda de Pokrovsk. Roman Kostenko, chefe do Comitê de Defesa Nacional da Ucrânia, destacou que muitos acreditam que a queda de Pokrovsk significaria o colapso das principais rotas logísticas, inviabilizando a defesa da área e colocando a região de Donbás em iminente perigo. Apesar desse cenário preocupante, Kostenko adotou uma postura confiante, afirmando que, embora a perda de Pokrovsk seja um golpe duro, isso não determinaria o desfecho da guerra. Em um comunicado recente, o Ministério da Defesa russo afirmou ter tomado Konstantinovka, o que permitiria cortar os suprimentos ucranianos. Imagens de drones mostram soldados ucranianos recuando de suas posições defensivas. Se as forças russas continuarem seu avanço, a cidade poderá ser completamente isolada, interrompendo os fluxos de suprimentos críticos. No mesmo dia, os russos assumiram o controle da vila de Supka, também em Donetsk. Segundo informações do Ministério da Defesa russo, as forças ucranianas enfrentaram perdas significativas, com mais de 3.500 soldados em uma semana, além da destruição de tanques e equipamentos de artilharia. A captura de Zaborka permitiu os russos consolidar sua ofensiva e repelir várias tentativas de contra-ataque ucranianas,
A ofensiva russa na região de Donbas tem sido tão avassaladora que até o presidente Zelensky reconheceu que a operação em Kursk não conseguiu aliviar a pressão na região. Com os problemas em Kursk e os reveses em Donbas, as fraquezas das defesas ucranianas foram expostas, levantando dúvidas sobre a capacidade de Kiev de continuar resistindo ao avanço russo. Não perca os próximos vídeos, inscreva-se no canal.